Graça e paz, meu irmão, minha irmã, bom dia. Deus abençoe sua vida. Feliz domingo para você e toda a família. Amém. Deus abençoe, tá? Mais uma manhã, mais um dia que o Senhor quer trazer aos nossos corações ensinamentos que edificam a nossa vida, ensinamentos que se nós seguirmos à risca, se nós buscarmos realmente seguir, a gente vai se parecer cada vez mais com Jesus, porque essa é a intenção do Evangelho, que nós sejamos parecidos com Ele, né? Tem vários textos bíblicos que nos demonstram que essa é a vontade do Senhor. Nós nos pareçamos com Ele, né? E que nós possamos obter o dom, né? O privilégio de sermos chamados filhos de Deus, adotados como filhos de Deus. E a mensagem de hoje, o tema dela, é esse aqui exatamente: andar como ele andou. Ah, vamos lá, o texto se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo é o 10, versículos 24 e 25, diz assim a palavra do Senhor: O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo como o seu senhor. Se o dono da casa foi chamado Beelzebul, quanto mais os membros da sua família. Olha só que coisa, né? Aqui está dizendo que até como os outros nos veem, pelo lado bom e pelo lado ruim, como os outros viam Jesus, né, pelo lado bom e pelo lado ruim, assim é a maneira com que nos verão. Porque aqui ele fala, se o dono da casa foi chamado Beelzebul, quanto mais os membros da sua família, né? Então, é isso, é aquele que realmente vive, né, como Jesus viveu, anda como Jesus andou, é visto igual a ele pelo lado bom e pelo lado ruim, né? Então ele tá falando aqui, ó, que o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, né? Então vamos lá. O foco dessa mensagem é isso aí, ó. Devemos procurar ser como Jesus. E 1 João 2,6 diz isso para nós. Olha só o que 1 João capítulo 2, versículo 6 vem dizer para mim e para você. Aquele que diz que permanece nele, ou seja, em Jesus, também deve andar como ele andou. Então, isso aqui, pessoal, é uma exigência de Deus para nós. Se você diz que é um cristão, se você diz que realmente foi batizado, é um cristão, tem que andar como Jesus andou, não pode ser diferente. Não pode ser diferente, tem que seguir à risca aquilo que Jesus seguia. Jesus era obediente a Deus, obediente à palavra. Então, o que significa andar como Jesus andou? Primeiro, viver de acordo com o Evangelho. Significa que as nossas vidas devem ser transformadas e que as nossas ações, palavras e escolhas devem ser alinhadas com o que Jesus ensinou e praticou. Então, viver de acordo com o Evangelho é viver de acordo com a palavra. Viver de acordo com a palavra é simples. A gente tem que ter a Bíblia como manual de conduta inteira, de Gênesis a Apocalipse. Não adianta pegar só as partes boas e querer colocar em prática. A Bíblia nos ensina a caminhar como Jesus caminhou e como Deus quer que nós caminhemos, de Gênesis a Apocalipse, capítulo por capítulo, versículo por versículo, de Gênesis a Apocalipse. Não dá para ficar arrancando o versículo que não nos agrada. É ela inteira. Isso é andar como Jesus andou. 2. Demonstrar amor e compaixão. Andar como ele significa viver com amor, compaixão e cuidado para com as outras pessoas, tratando a todos, todos, como gostaríamos de ser tratados, inclusive aqueles que nos maltratam. Porque ele também fala:
Orai pelos seus inimigos, orem pelos que te perseguem. Não é para ficar dando troco na mesma moeda, não é para querer se vingar, não é para querer xingar, não é para querer atacar. É para baixar a cabeça quando for caluniado, quando for agredido, quando for atacado, respirar fundo, pedir forças a Deus e orar para que aquela pessoa se converta ao Senhor. Essa é a nossa função. Isso é andar como Jesus andou. Número 3, refletir o caráter de Jesus. Como testemunhas dele, devemos ser um reflexo dele para o mundo, agindo de forma atenciosa e buscando a sabedoria de Deus em nossas interações diárias. Nós temos que refletir Jesus. As pessoas têm que olhar para nós, verdadeiros cristãos, e falar: esse homem, essa mulher tem algo diferente. Tem algo diferente. Ele não é como os outros, ela não é como as outras. Ela tem algo diferente. Ela é muito diferente do resto das pessoas. Tem que ver em nós coisas boas, tem que ver em nós Jesus. Jesus tem que ser refletido através das nossas vidas. Não é só da boca para fora, nós temos que viver, nós temos que demonstrar, refletir o caráter de Jesus. E 4, buscar o reino de Deus. Ou seja, é um convite para colocar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Ou seja, deixarmos ser governados por Ele, abrindo mão do nosso eu. Então, buscar o reino de Deus é isso, buscar ser governado pelo Senhor. E quando a gente se deixa governar por Deus, automaticamente as nossas vontades, os nossos desejos, o nosso eu tem que ser eliminado diariamente. Assumindo e vivendo o que Paulo disse: já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Assim é buscar o reino de Deus. Assim é andar como Jesus andou, porque Jesus disse, Jesus não queria morrer lá na cruz. Jesus falou: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, contudo que não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Jesus, ele se deixou ser governado pelo Pai, por Deus, e ele viveu agradando ao Senhor, ele viveu fazendo a vontade de Deus, ele não colocou mais as próprias vontades dele acima da vontade de Deus, muito pelo contrário, a vontade de Deus sempre estava acima da vontade de Jesus. Isso é buscar o reino de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, essa é a maneira com que nós devemos caminhar, que nós devemos andar. É por isso que o evangelho, que a palavra de Deus está aí. Deixa eu tomar um gole de café, para que a gente possa fazer o uso dela, o uso prático dela. E eu já trouxe aqui mensagens em outros vídeos, como que nós vamos fazer o uso dela, como que nós vamos conseguir colocar em prática. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai dar a capacitação para que nós possamos viver de acordo com a palavra. É o Espírito Santo. E lógico, nós temos que fazer a nossa parte, buscar sempre, né, a palavra, se alimentar da palavra, estar sempre estudando a palavra, se enchendo da palavra, trazendo para nossas vidas coisas boas, só coisas boas, né? Coisas que vão edificar a nossa caminhada. Porque a palavra diz que a boca fala do que está cheio o coração. E eu coloco ainda mais, nós agimos, nós fazemos, não só falamos, mas fazemos, agimos de acordo com o que está cheio no nosso coração. Se o nosso coração estiver cheio da palavra de Deus, se a nossa vida estiver cheia daquilo que vem dos céus, tanto quanto aquilo que a gente enxerga, aquilo que a gente ouve, o meio onde a gente vive, a gente vai expressar aquilo que a gente nos enche, aquilo que nós nos enchemos. Então, que a gente precisa fazer a nossa parte, nos encher da palavra, nos encher do reino, para que a gente possa compartilhar com os outros aquilo que nós estamos cheios, para que assim nós consigamos andar como Jesus andou. Amém? Essa é a mensagem dessa manhã, desse dia, tá? Desse domingão. Deus abençoe sua vida. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.